E se o dinheiro nunca mais fosse um problema? Antes de começar, responde rápido nos comentários. Se amanhã o dinheiro deixasse de ser um problema, qual seria a primeira coisa que você faria? Eu vou ler todos. Às vezes, antes de dormir, eu me pergunto como seria se, ao abrir os olhos de manhã, eu não tivesse mais que pensar em contas, prazos ou vendas. Já imaginou acordar e descobrir que, enquanto você sonhava, o dinheiro simplesmente entrou, sem esforço físico, sem troca de horas por moedas, sem aquele peso diário no peito? Você já se deu conta de quanto da sua vida você entrega em troca de um número que desaparece tão rápido quanto chega? Eu me dei conta disso tarde demais ou cedo o suficiente para ainda mudar. E é por isso que estou te perguntando, se essa liberdade fosse sua, o que você faria com ela? Talvez você ache que a primeira resposta seria viajar. Mas e se viajar não fosse mais fuga? E se não houvesse nada de que fugir? Se o mundo fosse seu quintal, quais caminhos você escolheria primeiro? Você iria para longe ou voltaria para o lugar de onde partiu para olhar com novos olhos? Eu penso nisso quando lembro dos lugares que já vi com pressa, com o celular vibrando no bolso, como se a vida me puxasse de volta para a obrigação. Mas se a obrigação não existisse, você andaria mais devagar? E se cada manhã fosse uma página em branco, o que você escreveria nela? Você se permitiria acordar mais tarde, ou ver o nascer do sol todos os dias? Você passaria horas aprendendo algo novo, ou redescobriria talentos que abandonou por não dar dinheiro? Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, sem pensar se ia render algum retorno financeiro? E se todo o seu tempo fosse devolvido a você, como você o protegeria? Eu sei que existe um medo silencioso quando falamos de liberdade. É o medo de não saber o que fazer com ela. Você já pensou nisso? Já imaginou como é acordar sem um chefe esperando, sem um relógio ditando cada minuto, sem uma obrigação forçada para justificar sua existência? Você teria coragem de enfrentar o vazio que essa liberdade expõe? E se nesse espaço em branco você tivesse que se reinventar, estaria pronto? Quando penso no que faria, não imagino mansões ou carros caros. Imagino ter tempo para tomar um café com alguém que amo sem olhar para o relógio. Imagino poder ajudar alguém sem calcular se aquilo vai comprometer minhas finanças. Você já quis ajudar alguém e não pode, simplesmente porque não tinha como? E se nunca mais fosse preciso dizer não por causa de dinheiro? Eu me pergunto quantos sonhos você deixou pelo caminho porque precisou pagar o aluguel. Quantos? Um dia eu vou, você engavetou porque o presente nunca deixou espaço. E se o presente fosse todo seu, quantos lugares da sua lista você riscaria no primeiro ano? Você teria coragem de fazer tudo de uma vez ou saborearia cada conquista devagar? O dinheiro, quando deixa de ser prisão, se torna apenas ferramenta. Mas e você, sabe o que faria com essa ferramenta? Construiria uma vida simples e plena, ou buscaria todos os excessos que o mundo oferece? Você acha que a verdadeira liberdade está em ter muito ou em precisar de pouco? Se pudesse voltar para o seu eu de 10 anos atrás e dizer, um dia você vai ser livre, como acha que essa versão reagiria? Você acredita que teria tomado decisões diferentes se soubesse que a estabilidade viria? Ou continuaria no mesmo caminho, apenas para ver até onde conseguiria chegar? Eu já percebi que a liberdade financeira não é só sobre dinheiro, é sobre não ter medo do amanhã. É sobre poder olhar para o futuro sem sentir que ele é um inimigo. Você já conseguiu imaginar um futuro assim? Sem ansiedade, sem correria, sem aquela sensação de que está sempre atrasado? E se a vida fosse como um livro que você escreve? Sem pressa, qual seria o próximo capítulo? Você contaria uma história de aventura, de descanso, de descobertas ou de cura? Quem seriam os personagens que você escolheria manter por perto? Quantas pessoas deixaria para trás sem culpa? E se a cada noite você fosse dormir sabendo que amanhã será tão livre quanto hoje, o que faria para que essa liberdade tivesse sentido? Você buscaria novos desafios só para sentir a adrenalina? Ou encontraria paz em dias que parecem iguais, mas são vividos sem pressa? Eu te pergunto, o que, exatamente, vale mais para você, tempo ou dinheiro? E se eu te dissesse que, no fundo, é possível ter os dois, mas quase ninguém tem coragem de buscar? Você teria essa coragem? Porque, no fim,
A verdadeira pergunta não é o que você faria se tivesse liberdade financeira, mas sim o que você está fazendo agora para chegar até lá. Eu lembro do dia em que percebi que minha vida não era minha. Não foi num momento dramático, mas sim numa terça-feira qualquer, sentado num ônibus que seguia sempre o mesmo caminho. Olhei pela janela e percebi que poderia repetir aquele trajeto por mais 20 anos e nada mudaria exceto as rugas no meu rosto e o peso nos meus ombros. Você já teve essa sensação de que está preso num roteiro que não escreveu, de que está apenas interpretando um papel imposto? Foi naquele instante que comecei a imaginar como seria se, enquanto eu estivesse ali, olhando o mundo passar, meu dinheiro estivesse trabalhando por mim. E se cada minuto gasto esperando o semáforo abrir fosse, na verdade, um minuto de lucro? Você já pensou no quanto sua vida mudaria se o tempo deixasse de ser inimigo e passasse a ser aliado? A maioria das pessoas acha que a liberdade financeira é só sobre números na conta, mas você já percebeu que é mais sobre espaço mental, sobre poder tomar decisões sem que o medo de falhar sufoque cada tentativa? Quantas decisões na sua vida foram tomadas com base no que você podia pagar e não no que realmente queria? Eu comecei a perceber que o dinheiro não compra felicidade, mas pode comprar o tempo necessário para construí-la. Você já se deu esse tempo? Ou está sempre adiando, esperando aquele momento certo que nunca chega? Quantos aniversários, viagens ou oportunidades você deixou escapar porque precisava trabalhar? E se, amanhã, o trabalho não fosse mais uma obrigação, mas uma escolha? Você continuaria fazendo o que faz hoje? Você sabe, de verdade, o que faria com seus dias livres? Ou teria medo de não saber por onde começar? Lembro que, quando falei sobre liberdade financeira com alguns amigos, eles riram. Disseram que isso era coisa de filme ou de gente rica. Mas e se não for? E se for apenas questão de construir aos poucos, de plantar sementes que crescem mesmo quando você está dormindo? Você já se permitiu acreditar nisso? Ou prefere achar que é impossível para não precisar tentar? A verdade é que muita gente vive como se a vida fosse uma longa espera pela aposentadoria. Mas quem garante que você vai chegar lá com saúde, energia e sonhos intactos? Você prefere acumular dinheiro para um futuro distante, ou viver intensamente agora, sabendo que ele se sustenta sozinho? Se o dinheiro não fosse problema, você se arriscaria mais? Abriria aquele negócio que sempre quis? Escreveria aquele livro? Mudaria para outro país? Ou talvez o risco não fosse mais risco, porque nada estaria em jogo financeiramente? Eu penso em como a liberdade muda até a forma como você respira. Já reparou como, quando está estressado, sua respiração é curta, quase sufocada? E como, quando está em paz, ela é profunda, cheia, como se houvesse espaço dentro de você? Quanto espaço o dinheiro compraria para a sua respiração? Mas aqui vai uma pergunta incômoda. Será que você realmente quer liberdade, ou apenas acha que quer? Porque liberdade exige responsabilidade, e não é todo mundo que está disposto a encarar isso. Se não houver ninguém mandando em você, você saberá se autogerir? Se não houver prazo, você saberá criar um? Ou se perderá na própria liberdade que tanto desejou? Eu já vi gente conquistar independência financeira e se perder porque não sabia o que queria fazer com ela. Por isso te pergunto, o que, exatamente, você está buscando? É viajar? É descansar? É construir algo? Ou é simplesmente provar para si mesmo que consegue? E se, em vez de trabalhar para sobreviver, você trabalhasse para criar? Que tipo de mundo você ajudaria a construir? Quem se beneficiaria da sua liberdade além de você? Você já pensou que, quanto mais livre você for, mais liberdade poderá oferecer aos outros? Se um dia você acordasse e percebesse que não precisa mais vender seu tempo, como explicaria essa sensação para alguém que ainda está preso? Você teria palavras suficientes para descrever a leveza? Ou ficaria em silêncio, apenas sorrindo como quem guarda um segredo? Penso também no medo de perder. Se você conquistasse liberdade, teria coragem de viver sem medo de que ela acabe? Ou passaria cada dia tentando protegê-la, como quem guarda um cristal frágil? Quantos riscos você se permitiria correr mesmo sabendo que sua segurança financeira está garantida? E no final, eu sempre volto à mesma pergunta: será que a maior riqueza não é, justamente, viver a vida no seu próprio ritmo? Se até agora alguma pergunta fez você parar para pensar,
Escreve aí qual foi. Vai ser interessante ver quantas respostas diferentes e quantas iguais vão aparecer aqui. Às vezes, me pego imaginando a primeira noite em que realmente dormiria sabendo que não preciso trabalhar no dia seguinte para pagar as contas. Não por estar de férias, não por ter ganho na loteria, mas porque construí algo que trabalha por mim. Como você acha que seria dormir com essa tranquilidade? Você já experimentou fechar os olhos sem aquela lista mental de pendências te esmagando? Quando penso nisso, percebo que a liberdade financeira não é um destino final, mas um estado de espírito. E se você pudesse viver nesse estado todos os dias, como ele mudaria a forma como você enxerga o mundo? Será que continuaria correndo atrás de coisas que hoje parecem essenciais, mas que na verdade só ocupam espaço? Eu vejo que muita gente imagina que, ao conquistar a independência, tudo se resolve. Mas e se a liberdade não trouxer as respostas? E sim mais perguntas? Você estaria pronto para lidar com o silêncio que vem quando as urgências desaparecem? O que faria com esse silêncio? Talvez você use o tempo para viajar, talvez para aprender, talvez para simplesmente não fazer nada. Mas será que conseguiria lidar com o peso do nada sem se sentir culpado? Quantas vezes você já sentiu culpa por descansar? Eu me pergunto se você mudaria de cidade, ou apenas mudaria de rotina. Você acha que é o lugar que molda a sua vida, ou é você que molda o lugar? Se tivesse todo o tempo do mundo, se rodearia de pessoas diferentes, ou ficaria com as mesmas? A liberdade financeira também expõe escolhas que antes estavam escondidas atrás da desculpa da falta de tempo ou dinheiro. Quantas coisas você já disse que faria se pudesse e que talvez, mesmo podendo, não faria? Será que, no fundo, essas coisas eram apenas sonhos de fuga, e não de realização? Eu sei que o dinheiro pode abrir portas, mas também sei que ele não decide por qual delas você vai entrar. Então, se todas estivessem abertas, qual escolheria primeiro? Você teria coragem de entrar em uma que não sabe onde vai dar? E quando penso no futuro, me pergunto se usaria minha liberdade para viver mais devagar ou para intensificar cada experiência. Você preferiria um dia longo e calmo, ou curto e intenso? Será que a vida perfeita tem mesmo um ritmo ideal, ou é feita de variações, como uma música que nunca repete o mesmo compasso? Outra coisa que percebo é que, com liberdade, a noção de fim de semana desaparece. Você já pensou como seria não esperar pela sexta-feira para começar a viver? E como seria não temer a segunda-feira? Que dia da semana você escolheria como o seu favorito, se todos fossem seus? Mas aqui está o ponto mais profundo. A liberdade financeira não é só sobre viver sem trabalhar. É sobre trabalhar apenas no que tem sentido para você. Então, se você pudesse dedicar sua energia apenas ao que ama, o que escolheria? Você se doaria a uma causa? Criaria algo novo? Ou simplesmente viveria para estar presente nos momentos que antes perdia? E se você pudesse transformar o seu conhecimento e as suas paixões em algo que gera valor mesmo enquanto você dorme? Por onde começaria? O que impediria você de começar agora? Você acha que precisa de mais coragem ou mais clareza? Eu também penso no impacto que isso teria nos relacionamentos. Quantos encontros você deixou de ir porque estava exausto? Quantas conversas foram interrompidas pelo celular tocando com uma urgência que não era sua? Você já imaginou como seria estar com alguém sem que o relógio ou o trabalho roubassem aquele momento? A liberdade financeira te permite escolher até com quem gastar seu tempo. Então, quem ficaria e quem iria embora? Você teria coragem de se afastar de quem não soma, mesmo que tenha medo de ficar só? E se, no final, você descobrisse que a liberdade não era sobre viajar, comprar ou conquistar, mas sobre finalmente se reconhecer no espelho? Você estaria pronto para se encontrar? Você teria coragem de viver de acordo com a sua própria definição de sucesso, mesmo que ela não pareça grandiosa para o mundo? Eu acredito que todo mundo tem direito a viver assim, mas quase ninguém acredita que é possível. Você acredita? Ou vai passar mais um ano dizendo que um dia vai começar? Quantos um dia ainda vai colecionar antes de transformar em agora? Porque no fim, tudo se resume a uma pergunta que não sai da minha cabeça. Se você pudesse ganhar dinheiro enquanto dorme e tivesse sua liberdade financeira, por que ainda não começou a construir isso hoje? Agora é com você. Dinheiro enquanto dorme e liberdade financeira. É só um sonho ou algo que você já decidiu conquistar?
Deixa sua resposta aqui e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Eu tenho uma maneira de ganhar dinheiro dormindo. Quer saber? Me pergunte como.